Fala galerinha, beleza? Então vamos dar continuidade à nossa disciplina de economia, né? Na aula passada a gente começou a falar sobre as estruturas de mercado, né? A gente falou um pouco sobre a questão da microeconomia, né? Nas aulas passadas a gente vinha falando sobre macroeconomia e agora então na aula passada a gente inseriu o contexto, né? Mudamos de assunto e inserimos o contexto da microeconomia. Então, a gente falou o que é a microeconomia, né? Falamos um pouco sobre qual é o objetivo, né? Com que se comporta a microeconomia, né? Começamos então a falar sobre as estruturas de mercado, né? Primeiro a gente discutiu, né, quem são os agentes econômicos que estão no mercado, né, que fazem com que funcione a economia, né? A gente tem tanto os compradores quanto os vendedores, né? Os compradores eles definem a demanda e os vendedores eles definem a oferta, né? E então a gente começou a falar sobre a demanda, né? A lei da demanda, né? Então, na lei da demanda, então a gente falou lá sobre o que ocorre, né? Quando há com o aumento de preço, o que ocorre com a demanda, né? Então, a gente vê que na demanda, a gente tem uma curva decrescente, né? Conforme vai aumentando o preço, a quantidade demandada aqui, no nosso caso, da nossa empresa de suco de laranja, ela vai diminuindo, né? Então, a demanda é inversamente proporcional ao preço. Então, quer dizer, quanto maior o preço, menor a demanda, né? Então, é isso que a gente está vendo aqui nessa tabela. Por exemplo, ó, a R$ 2, a gente vende 40 unidades de suco são demandadas, né? A R$ 3,50, essa quantidade demandada é reduzida para 10. Então, essa é a curva da demanda. Mas a gente viu que que existem fatores também que influenciam essa demanda, né? Então, por exemplo, se a gente tem aqui uma quantidade demandada, né? Essa curva ela pode tanto ir para a direita ou quanto ir para a esquerda, né? De acordo com alguns fatores, por exemplo, a renda do consumidor. Se o consumidor tem a renda diminuída, ele vai ter a sensação que ele pode comprar menos e aí a demanda vai diminuir, o preço de outros bens relacionados e também gastos ou preferências do consumidor, né? Então, todos esses fatores a gente viu na aula passada como eles influenciam na curva da demanda. Na aula de hoje, a gente vai falar então na aula 7, a gente vai falar então sobre a lei da oferta, né? Então, o que seria oferta? Né? A oferta ela pode ser definida como a quantidade de um bem ou serviço que os produtores estão dispostos e aptos a oferecer a cada faixa de preços em um determinado período de tempo. Então, a oferta é a quantidade de um bem ou serviço que os produtores estão dispostos a oferecer, né, em um determinado prazo de tempo. Então, por exemplo, eu estou a fim de oferecer 20 sucos de laranja naquele período de tempo. Então, então é a disposição do vendedor em ofertar um produto ou serviço. A gente tem que entender que existe uma diferença básica entre ofertar e vender, né? Ofertar é ter a intenção ou estar disposto a vender, enquanto vender é fazê-lo de fato. A oferta mostra intenção de venda dos produtores. Então, quer dizer, a oferta não necessariamente o produtor está vendendo, né? Ele tem a intenção de vender 20 sucos de laranja, mas não necessariamente vai vender, né? Então, eu posso ofertar 20 sucos de laranja. Então, aquele vendedor tem essa intenção de ofertar. Mas a venda, né? Venda é mesmo quando ele já consegue trocar aquilo pelo dinheiro, né? Obter o dinheiro. Quando ele faz mesmo a venda de fato. Então, sempre que a gente está falando de oferta, a gente está falando de intenção de venda, não da venda concretizada em si. Então, diferente da demanda, a oferta, a curva dela é crescente. Então,
de acordo com o aumento de preço, a gente tem um aumento na curva da oferta, né? Então, a oferta vai aumentar de acordo com o aumento de preço, né? Então, por exemplo, essa tabela aqui, lá no caso da nossa empresa de laranja, a gente tem aqui, então, um preço unitário. O vendedor ele vai querer ofertar somente 75, né? E assim, com 20 ele vai ofertar 100, né? Com 25 ele vai ofertar 125 e com 30 ele vai ofertar 150. Então a gente vê que, ao contrário da demanda, a oferta tem uma curva crescente, proporcional ao preço. Então, quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada, né? Então, olha, aqui a gente está visualizando o aumento da curva com o aumento de preço. Então, aqui ó, no A está custando 15, ele oferta 75. No B está custando 20, ele oferta 100. E aqui no C ele está custando 125, ele oferta R$ 25. E em 30 está custando 150, ele aumenta 150, né? Por quê? Porque quanto mais caro, quanto maior o custo do produto, o produtor ele vai ter mais intenção de vender, né? Ele vai ter que produzir mais para atender aquela demanda, né? Para ofertar. Então ele vai se sentir mais motivado em ofertar mais produtos, né? Então vamos ver aqui alguns fatores, né? Além disso, a gente tem também o conceito que chama oferta de mercado, né? Que é a soma das ofertas individuais de todos os produtores de um bem e ou serviço, a cada nível de preço, e em um determinado período de tempo. Então, a oferta de mercado seria a soma, então, de todas as ofertas de suco de laranja em um determinado mercado. Então, por exemplo, a empresa A, com preço 1,30, ela vai ofertar 2.000, né? Com a empresa B 4.000 e a empresa C 3.000. Então, se a gente somar 2.000 mais 4.000, 6.000 mais 3.000, 9.000. Então, quando a gente fala oferta de mercado, a gente quer dizer a intenção de todos os produtores ali, daquele nosso caso, do suco de laranja, qual é a quantidade que está sendo ofertada. Então, nesse caso aqui, seria 9.000 litros de suco de laranja. Então, isso é o conceito de oferta de mercado. E assim vai aumentando de acordo com o aumento de preço. Então, assim como a oferta, né, a oferta do mercado, ela também vai subir de acordo com o preço. Então, aqui a gente está vendo que quando o preço é 1,60, a oferta passa de 9.000 para 30.000 sucos de laranja. Bom, então, essa curva da oferta, né, assim como a demanda, ela também pode variar tanto para a esquerda quanto para a direita, né? O aumento do custo dos fatores de produção, né, ela vai aumentar, ela vai deslocar essa curva, né, para a esquerda. A tecnologia ela vai aumentar para a direita e a lucratividade de outros bens também vai aumentar para a esquerda, né? Então, o que acontece quando aumenta para a esquerda ou para a direita? Vamos ver aqui melhor nesse gráfico. Então, por exemplo, aqui, mudanças no fator e efeitos sobre a oferta. Então, sempre aqui em cima a gente tem preço do bem, né? E aqui, ó, aumento do preço ou redução no preço. Ó, o aumento no preço, então, ele aumenta a quantidade ofertada. E a redução no preço, ela reduz a quantidade ofertada. Então, vamos pensar aqui na tecnologia, né? Então, se a gente tem uma maior eficiência e menor custo, a gente vai ter o quê? Um aumento no preço. Então, o que acontece com a oferta? Ela vai aumentar. Então, se essa oferta está aqui, né, está nesse ponto, ela vai aumentar, ela vai ser deslocada para a direita. Sempre que há um aumento, um deslocamento para um fator que faz aumentar a oferta, essa curva ela se desloca para a direita. Se algum fator faz o preço reduzir, então essa curva do preço do produto, né, ela é reduzida para a esquerda. Então, por exemplo, aqui,
menos eficiência e maior custo. Então, o que, que acontece? Vai acontecer uma queda na demanda, né? Na oferta, desculpa, porque essa vai aumentar o custo do produto, né? Então, se aumenta o custo do produto, o que, que acontece com a demanda? Menos pessoas vão querer comprar. Então, o vendedor, se menos pessoas compram um produto, esse produto o vendedor ele vai estocar esse produto para vender mais barato. Então, ele vai querer ofertar menos produtos ali no mercado. Então, a menor eficiência e maior custo, eles fazem a redução na demanda, né, na oferta, na oferta, e que faz com que a quantidade ofertada seja menor. Outro fator, né, a lucratividade dos produtos substitutos na redução, né, se essa lucratividade dos produtos, né, substitutos do suco de laranja, para suco de limão, por exemplo, ele aumenta, né, então, se o suco de laranja ele começa a lucrar mais, então há uma queda no aumento de preço, né, e aí então a oferta diminui, né. Se essa lucratividade dos preços, né, dos produtos substitutos diminui, então a quantidade ofertada aumenta, né, porque você vai aumentar a quantidade de produtos, né, e vai ofertar mais. A gente tem dos custos de fatores de produção também, né. Então, se os custos de fatores de produção aumentam, o que, que ocorre com a oferta? Ela tem uma queda, né? E se o custo diminui, há um aumento na oferta, né? Então, por quê? Sempre a gente tem que pensar junto com a demanda, né? Então, se a demanda aumenta, o aumento do preço faz com que a demanda, né, diminua, né? Então, a gente lembra lá da curva de demanda. E o aumento do preço faz com que a oferta aumente. Então, se, por exemplo, lá no nosso suco de laranja, você vende o suco de laranja na garrafa de vidro de 1 litro. O preço da garrafa de vidro, ela aumenta. Então, quer dizer que seu produto vai ficar mais caro. Ok. Então, se seu produto vai ficar mais caro, a demanda, né, ou a demanda, né, dos consumidores vai ser menor. Então, o seu preço vai tender a baixar. Então, quer dizer, você vai vender menos, você vai ofertar menos, né, porque o preço vai abaixar, então você vai ofertar menos, né. E, ao contrário, se o seu custo diminui, a sua oferta ela vai aumentar, né? A sua expectativa de venda vai aumentar, né? Por quê? Vamos pensar, a garrafa de vidro ela ficou mais barata. Então, você vai vender o seu produto mais barato no mercado. Então, se você vai estar vendendo mais barato, a demanda tende a aumentar. E se a demanda aumenta, né, o preço, o que ocorre com o preço? Né? O preço vai subir e assim você vai ofertar mais produtos, né? Então, é sempre uma questão entre demanda e oferta que vai influenciar, né, na venda desses produtos, né? Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre essa questão do equilíbrio de mercado, né? Então, resumindo essa aula, né, a oferta ela é proporcional ao preço, né? Então, quer dizer, um aumento no preço faz um aumento na oferta. E a gente viu, então, que alguns fatores eles podem deslocar tanto a curva da oferta para a direita quanto para a esquerda, né? Se ela desloca para a esquerda, quer dizer que ela está tendo uma redução na oferta. E se ela aumenta para a direita, há um aumento na oferta, né? E lembrando que a oferta é a expectativa de venda, né? Então, a gente viu, por exemplo, quais fatores, né? Por exemplo, mais eficiência e menor custo, vai aumentar a oferta. Por exemplo, aqui, o custo dos fatores de produção, né? Se o custo aumenta, há uma queda na oferta, e se o custo diminui, por exemplo, há um aumento na oferta, né? Então, galerinha, era isso que eu tinha para falar nessa aula, e muito obrigado e até a próxima aula.